Bem-vindos a mais um episódio do Diário SA. Que bom ter a companhia de vocês por aqui novamente. Hoje o nosso papo é sobre os números do terceiro trimestre de 2025 da Vamos, o código VAMO3 lá na Bolsa. A gente vai usar como base, claro, o release de resultados que a própria empresa soltou no dia 12 de novembro de 2025. O objetivo aqui é destrinchar esse relatório, sabe? Ver os pontos mais importantes, entender como a Vamos foi nesse período e o que os números dizem sobre cada negócio dela. Preparados? Então, bora lá! Olha, começando pela mensagem da administração que veio no relatório, o tom geral pareceu bem positivo para esse terceiro tri, né? Eles listaram vários pontos fortes, falaram que a ocupação da frota subiu, foi a maior dos últimos trimestres, que conseguiram diminuir os estoques de ativos e tiveram recordes de receita, de frota alugada, de contratos em vigor. Falaram também que a inadimplência caiu e que a geração de caixa aumentou. Foi maior, inclusive, que o consumo com CAPEX e juros e até maior que o próprio EBITDA. E teve um marco importante, a dívida líquida caiu. Foi a primeira vez em 8 trimestres, 2 anos. E isso fez a empresa bater a meta de alavancagem de 2025 já agora em setembro. Parece que foi só festa, né? Contraste bem forte entre essa performance operacional toda e o resultado final, o lucro líquido lá embaixo. Apesar desses recordes que você mencionou, o trimestre, ele foi pressionado. Custos e despesas vieram bem mais altos, principalmente com manutenção, preparação de frota para novos contratos e também despesas com pessoal. E para completar, a venda de ativos seminovos e o segmento de indústria contribuíram menos para o EBITDA neste tri. O EBITDA, só para lembrar, é aquela medida da geração de caixa antes de juros, impostos, depreciação, né? E o resultado final dessa conta toda foi um lucro líquido ajustado de 50,4 milhões. Pode não parecer, mas isso representa uma queda, muito forte. Caiu 72,7% se a gente comparar com o mesmo trimestre do ano passado. Então, essa dualidade, sabe? Operação voando, mas o lucro sofrendo bastante. Isso que marcou o trimestre. Entendi, realmente um contraste bem grande. Então vamos mergulhar em cada segmento para entender melhor essa dinâmica. Começando pelo principal, né? A Vamos Locação. Aqui a história dos recordes continua firme. Receita líquida de serviços bateu 1,038 bilhão, isso é 12% a mais que no ano passado. A frota alugada passou de 52 mil ativos, recorde também. Assim como os contratos que estão em vigor e o EBITDA desse segmento, que foi para 889,5 milhões. E a demanda parece que continua forte, né? O tal do CAPEX contratado, que são os novos negócios fechados no período, chegou a quase 955 milhões, um salto de quase 38% sobre o ano anterior. E o foco foi grande em ativos novinhos, 0 quilômetro, e também em renovar contratos que já existiam. E eles destacaram um indicador interessante, a TIR, a taxa interna de retorno desses contratos novos. Ficou em 21,72%. Dizem que é a maior desde 2022. Isso sugere que eles conseguiram repassar preço mesmo com juro alto, né? E outros sinais que eles viram como positivos vieram da gestão da frota em si. Teve uma queda bem importante nos ativos que tiveram que ser retomados de clientes, sabem? Caiu 31% só nesse trimestre. Agora, esses ativos retomados representam os 5,6% do total. A empresa diz que isso é porque se expuseram menos ao transporte de grãos, que deu problema, e também porque apertaram o cinto no crédito. Os estoques também melhoraram, o de ativos 0 quilômetro esperando o cliente é o menor desde o IPO, e o de ativos parados, ociosos, também foi o menor do ano. Isso tudo ajudou a taxa de ocupação da frota a subir, foi para 85,8%, e para fechar o pacote, a inadimplência caiu para 1,7% da receita. Conseguiram até recuperar 15 milhões que estavam atrasados. Parece que a arrumação da casa na frota deu resultado mesmo. Sem dúvida. O segmento de locação mostra uma força operacional assim impressionante. A demanda continua lá em cima. E essa capacidade de manter a TIR alta, como você falou, é um sinal bem importante. Mostra que eles têm poder de negociação com os clientes. A melhora na gestão dos ativos parados, dos retomados, isso é claro nos números de ocupação de estoque. Só que, aí vem o porém, né? O porém que acaba impactando o resultado da empresa toda.
Toda essa atividade recorde, essa preparação para crescer mais, isso teve um custo. O próprio relatório deles admite um impacto de curto prazo na margem EBITDA do segmento de locação. Essa margem, que mede a rentabilidade ali da operação sobre a receita, ficou em 85,5%. É um pouco menos que os 88,4% do ano passado. Por quê? Exatamente por causa desses custos maiores, manutenção, preparação dos ativos para alugar, despesa com pessoal para dar conta do volume todo. Ou seja, a receita cresceu legal, mas a fatia que virou lucro operacional foi proporcionalmente menor. Entende? Entendi perfeitamente, faz todo sentido essa conexão. Ok, saindo um pouco da locação, vamos para o segmento de vamos seminovos. Como é que foi lá? Aqui a história parece ser um pouco diferente, mas também teve recorde. Exatamente. Em seminovos, os recordes foram de volume de venda. Mais que dobrou. Cresceu 132% em relação ao ano passado. Impressionante. E a receita também foi recorde, 395 milhões, um aumento de 87%. E eles também conseguiram girar o estoque mais rápido. O prazo médio lá em meses foi o menor desde o terceiro TRI de 2023. Só que aí tem um mais bem grande, né? A rentabilidade. A margem EBITDA desse negócio foi espremida. Ficou só em 0,3%. Para ter ideia, no ano passado, no mesmo período, era 17,7%, uma diferença brutal. A explicação deles é que fizeram os ajustes pontuais nos preços. Ou seja, deram desconto mesmo para vender mais rápido e diminuir o estoque de ativos que vinham da locação ou aqueles que foram retomados. E um dado curioso, as vendas da Vamos dispararam, mas o mercado geral de caminhões e implementos usados, segundo dados do setor, estava caindo nos primeiros 9 meses de 2025. Precisamente. E aqui a gente viu uma decisão estratégica, né? Bem clara. O volume e a receita de seminovos foram muito fortes, sim. Mostra que eles têm capacidade de desovar esses ativos. Mas, se a gente conectar isso com o cenário todo da empresa, essa estratégia de vender muito, mesmo com margem quase zero, teve um porquê bem definido. Foi uma ferramenta importante para diminuir aquele estoque de ativo ocioso que pesava lá na locação e, talvez o mais importante, ajudou a empresa a bater a meta de alavancagem financeira do endividamento antes do prazo. Foi uma escolha, sabe? Abrir mão da rentabilidade de curto prazo em seminovos para melhorar outros indicadores que eram chave, como estoque e dívida. A aposta deles parece ser que, como eles ainda são pequenos nesse mercado gigante e pulverizado de usados, tem muito para onde crescer, mesmo que para isso precisem ajustar a margem em alguns momentos. Entendido, uma troca estratégica bem clara mesmo. E o terceiro pilar, o segmento de indústria, aquele que fabrica implementos, como ele se encaixou nesse cenário todo? Olha, aqui o cenário foi, digamos, menos animador. A receita líquida ficou quase igual ao ano anterior, 101,7 milhões de reais. Mas se a gente olha o acumulado do ano, os 9 meses, aí a queda é de quase 20%. E isso reflete bem a dificuldade do mercado de implementos rodoviários em geral, né? A Anfir, que é a associação de setor, mostrou uma retração de mais de 20% nas vendas nos primeiros 9 meses de 2025. Pegou principalmente carretas, semi-reboques, e a rentabilidade lá também sofreu. A margem EBITDA ficou bem apertada, 5,5%, uma queda feia em relação ao trimestre anterior. Impactada, segundo eles, por custos de produção. Exato. O segmento de indústria acabou sendo um espelho do mercado dele, retraiu junto. Essa estabilidade na receita só no trimestre pode até ser por causa de um ou outro projeto específico entregue, mas a tendência do ano é de queda e a margem baixa confirma. É um setor que está enfrentando dificuldades no momento. Claramente, a contribuição desse pedaço para o resultado geral da Vamos foi bem limitada agora. Ok, então vamos juntar as peças. Locação crescendo forte, mas gastando mais. Seminovos vendendo horrores, mas quase sem margem. E indústria meio de lado, patinando. Como isso tudo apareceu nos números consolidados da Vamos no terceiro TRI de 2025? Vamos lá para os números gerais, então. A receita líquida total foi de 1,53 bilhões. Um belo crescimento, 25,2% acima do ano anterior. O EBITDA ajustado, aquela medida de caixa operacional que a gente já falou, ficou em 895 milhões.
cresceu 3,7% na comparação anual. Mas olha que curioso, ficou quase estável em relação ao segundo trimestre. O problema foi a margem EBITDA ajustada. Essa caiu bastante. Ficou em 58,5%. São 12,2 pontos percentuais a menos que no ano passado. É uma queda bem expressiva. Descendo mais um pouco no resultado, tem o EBITDA ajustado. É o lucro antes dos juros impostos, né? Mais perto do lucro da operação mesmo. Esse ficou em 622 milhões de reais, uma queda de 6,9% em relação ao ano anterior. E a margem EBIT ajustada também caiu forte, 14 pontos percentuais, foi para 40,7%. Aí vem o resultado financeiro, que é basicamente despesa de juro da dívida. Ficou negativo em 562 milhões. A despesa aumentou 35,3%. E o final da história, como a gente já adiantou, foi o lucro líquido ajustado de 50,4 milhões. Com aquela queda de 72,7% ano a ano, a margem líquida ajustada despencou para 3,3%, quase 12 pontos percentuais para baixo. Ufa! É muito número, mas mostra bem onde apertou, né? Exato. E o mais interessante é ver como esses números consolidados são a consequência direta do que a gente viu em cada pedacinho do negócio. Aquele crescimento forte da receita veio muito da alocação, sim, mas foi super impulsionado pelo volume recorde de seminovos. Só que, como a gente discutiu, Seminovos trabalhou com margem quase zero nesse trimestre. Então, o que aconteceu? A participação maior de um segmento menos rentável, que é Seminovos, no bolo da receita, combinada com custos maiores na locação, manutenção, preparação, pessoal e uma margem também menor na indústria. Tudo isso puxou a margem EBITDA consolidada para baixo. Foi matemático. E não foi só isso. Tiveram outros dois fatores bem importantes nessa conta. Primeiro, a depreciação. Que é o desgaste dos ativos, né? Caminhões, máquinas. Ela aumentou quase 40% em um ano. Chegou a 273 milhões de reais. Por que subiu tanto? Bom, reflete a frota maior, óbvio. Mas também o custo de depreciar aqueles ativos que estavam parados, os ociosos, que não estavam gerando receita diretamente. E segundo, o resultado financeiro negativo deu um salto. Isso é reflexo direto de uma dívida total maior, comparado com o ano passado, e principalmente do custo dessa dívida. As taxas de juros ainda altas no período pesaram muito. Então é essa combinação, mix de vendas menos lucrativo, custos e despesas subindo, depreciação pesando mais e os juros comendo uma fatia maior do resultado. É isso que explica por que o lucro líquido caiu tanto, mesmo com a empresa batendo recorde operacional e de receita. É o retrato da pressão nas margens que a gente falou. Essa questão da dívida é sempre um ponto super crítico para a empresa de locação, né? Você mencionou que ela até caiu um pouquinho no trimestre pela primeira vez em bastante tempo. Como ficaram os números de endividamento e alavancagem exatamente? Olha, a dívida líquida, que é a dívida bruta menos o caixa, fechou o trimestre em 11,96 bilhões. Embora ainda seja 8,2% maior que um ano atrás, teve essa queda de 2,9% em relação ao final do segundo TRI de 2025. E essa foi a primeira redução em 8 trimestres, como a gente disse. 2 anos. A alavancagem, que eles medem dividindo a dívida líquida pelo EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, seguindo as regras dos contratos de dívida, os covenants, ficou em 3,27 vezes. Esse número também melhorou um pouco, veio de 3,32x no ano passado e 3,39x no trimestre anterior. E com isso, a empresa conseguiu bater a meta de alavancagem que tinha para o ano de 2025, que era ficar entre 3,1 e 3,4 vezes. Conseguiram isso já em setembro, foi um ponto positivo. E vale comentar que, logo depois que o trimestre acabou, em outubro, a Vamos foi ao mercado de novo, captou mais 2,2 bilhões de reais em dívida. Uma parte importante foi a primeira vez que emitiram títulos lá fora, os bonds. Com essa grana, eles já pagaram antecipadamente 1,3 bilhão de dívidas que iam vencer mais cedo. O resultado disso foi que eles conseguiram alongar o prazo médio da dívida toda, passou de 4 para 4,8 anos, e segundo a empresa, sem aumentar o custo médio dessa dívida. Essa queda trimestral na dívida líquida e o fato de terem batido a meta de alavancagem antes do prazo
São sim notícias positivas, sem dúvida. Mostra a força da geração de caixa da operação, né? Que foi ajudada por aquela venda forte de seminovos, né? Que transformou o estoque em dinheiro. As captações que fizeram depois do trimestre também mostram que eles estão gerenciando a dívida ativamente. Estão buscando um perfil mais longo, o que é bom, mais sustentável. A alavancagem de 3,27 vezes ainda é um nível que exige atenção, claro, não é baixo, mas está dentro do que a própria empresa esperava e falou para o mercado para 2025. Isso dá um certo alívio, né? E mostra que aquela estratégia de vender seminovo com margem baixa cumpriu também esse objetivo financeiro, de controlar a dívida. E com toda essa pressão no lucro operacional e o custo da dívida ainda alto, como ficou a rentabilidade final para o investidor? Pensando naqueles indicadores ROCI, ROE. Boa pergunta. O ROCI, que mede o retorno sobre todo o capital investido na empresa, ficou em 14,2% nos últimos 12 meses. É um número menor que os 15,4% de um ano antes. E o spread, que é a diferença entre esse ROCI e o custo da dívida, o KD, também diminuiu bastante. Foi de 7,3 para 3,3 pontos percentuais. Caiu bem? Já o ROE, que é o retorno sobre o capital dos acionistas, ficou em 14,9% no acumulado de 12 meses. Essa queda no ROIC, no spread, é exatamente o reflexo financeiro da história que a gente contou até agora. O lucro operacional, o EBIT, foi pressionado por aquela mistura de custos altos e margens menores em alguns negócios. Enquanto isso, o custo financeiro, o KD, continuou alto por causa dos juros. Naturalmente, isso diminui o retorno que a empresa consegue gerar sobre o dinheiro total investido nela. É até interessante que a empresa mostra um cálculo alternativo, um ROIC que eles chamam de normalizado. Seria 17,1% se a ocupação da frota fosse de 91%. É uma forma de sinalizar que, se conseguirem usar melhor os ativos, a rentabilidade tem potencial para subir, né? Para a gente fechar essa análise dos números, vamos olhar um pouco para frente. A empresa divulgou algumas projeções, o tal do guidance, para o ano de 2025. Como é que está o andamento para bater essas metas, olhando os resultados até setembro? Certo. Olhando os números acumulados nos 9 meses, de janeiro a setembro, e comparando com o ponto médio das metas que eles deram para o ano todo de 2025, a compra de ativos está em 75,9% do previsto. O CAPEX implantado total, que é um investimento que realmente aconteceu, está em 74,8%. A receita bruta com venda de ativos chegou a 74,1% e o EBITDA está em 72,4%. Todos esses estão, assim, caminhando mais ou menos junto com o tempo que já passou do ano, que seria 75%, né? A alavancagem, como a gente já falou, já está em 99,3% da meta, ou seja, essa aí está praticamente cumprida. Agora, o ponto que parece que vai exigir um esforço maior no último trimestre é o lucro líquido. Ele atingiu só 66,9% da meta anual que eles projetaram. Claramente, esse é o indicador mais desafiador para eles entregarem no fim do ano, certo? Então, para resumir a ópera, foi um trimestre de fortes contrastes para Vamos, né? De um lado, a operação de locação bombando, vendas recordes de seminovos, melhorias na gestão da frota que estava parada e a dívida sob controle, dentro da meta. Do outro lado, uma rentabilidade que apanhou bastante. Custos, despesas, depreciação e o peso dos juros derrubaram o lucro líquido de forma bem acentuada. É mais ou menos isso. Exatamente essa a fotografia do trimestre. Uma foto de dois lados bem distintos. E isso nos deixa com algumas perguntas bem importantes para a gente acompanhar daqui para frente, sabe? A primeira, será que a Vamos consegue manter esse ritmo forte de crescimento na alocação e ao mesmo tempo continuar com aquela disciplina de preço que a gente viu na TIR alta? Mesmo se a economia continuar meio devagar? Segunda questão, e as margens de seminovos? O que vai acontecer ali? Agora que a alavancagem está mais tranquila, eles vão continuar vendendo mais barato para gerar estoque ou vão tentar recompor a rentabilidade desse segmento? É um ponto-chave. Terceiro, e a indústria? Será que a gente vai ver algum sinal de recuperação ou ela vai continuar sendo um peso, refletindo as dificuldades do mercado de implementos como um todo? E tem outro ponto fundamental. Com a alavancagem dentro da meta,
o perfil da dívida um pouco melhor depois daquelas captações, será que a pressão do resultado financeiro vai começar a diminuir nos próximos trimestres? E qual o impacto que uma possível queda da Selic lá na frente poderia ter nesse custo da dívida? Isso pode ajudar bastante. E talvez a pergunta de $1 milhão. Todas essas melhorias operacionais que a gente viu, ocupação subindo, inadimplência caindo, estoques controlados, será que elas vão finalmente começar a virar uma recuperação consistente do lucro líquido? É nisso que o mercado vai estar de olho nos próximos resultados, com certeza. Excelentes pontos para a gente ficar de olho mesmo. E para quem nos ouve e não quer perder as próximas análises, acompanhando de perto como essas histórias vão se desenrolar para Vamos e outras empresas, fica a dica. Clica lá em seguir o Diário SA na sua plataforma de podcasts preferida. Assim você não perde nada. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!